Pois é, galera. Estava refletindo durante esse dia sobre a questão da blasfêmia, né? As pessoas falam de blasfêmia. O que é blasfemar, né? Blasfemar é a mesma coisa que escarnecer, zombar, desrespeitar. As pessoas fazem isso uma com as outras. Na reflexão de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês. As pessoas dizem assim, não, Deus pune porque as pessoas blasfemam. A pessoa diz que está refletindo sobre a pessoa blasfemar contra Deus. A pessoa julgam, coloca até nas redes sociais. Colocaram recentemente nas redes sociais lá que aquele rapaz que carregava o Cristo no carnaval, vestido de demônio, né? Apareceu ele envolvido num acidente no qual perdeu a vida. As pessoas colocam lá, Deus puniu, né? Como se alguma palavra do homem atingisse ao Todo-Poderoso. Quantas pessoas não falam que o cara que projetou o Titanic blasfemou contra Deus, dizendo que nem Deus afunda. Aí depois algumas pessoas dizem que no casco do navio lá aparecia um arranhão como se fosse um dedo, como da ponta do iceberg. Isso para mim é muita ignorância, de que isso é falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Porque, para pensar comigo aí, uma pessoa blasfêmia contra Deus, né? Dentro de um navio, diz que nem Deus afunda. Aí o pessoal diz assim, tá vendo? Foi blasfemar contra Deus, afundou. Como se o que ele falou atingisse ao Todo-Poderoso. Que julgamento é esse? Que um fala e milhões de inocentes naufragaram naquele barco, milhões de inocentes. Milhares de pessoas naufragaram. Entre elas havia centenas de crianças que foram para o fundo do mar. Como se a punição de Deus envolvesse inocente. Não existe isso aí não. Não tem lugar nenhum nas Escrituras que Deus punia o justo com o injusto. Você vê da passagem de Gênesis, quando Abraão vê os anjos em direção a Sodoma e Gomorra, Abraão intercede, Senhor, se tivesse um justo lá, não, por causa do justo eu não. Isso é falta de conhecimento das Escrituras. Depois pegaram lá o compositor lá dos Beatles, que levou 5 tiros, disse que foi a 5 balas. O pessoal inventa um monte de coisa, como se atingisse o Todo-Poderoso. Nada que o homem faça nessa vida de mal atinge o Todo-Poderoso. O homem ele é julgado pelos seus próprios defeitos. Ele é naufragado pelos seus próprios enganos. Do que se queixa o homem vivente, se queixa dos seus próprios pecados. Então, quando o homem blasfema contra Deus, a própria lei
que estabelece, que os homens se estabelecem, elas próprias os condenam. Vai haver um juízo de Deus sobre a terra, vai haver. Vai haver um juízo de Deus sobre a terra. Vai haver um juízo de Deus sobre a terra. Mas o juízo final, onde os homens serão sentenciados, julgados pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Agora, imputar coisas mínimas a Deus, isso é falta de conhecimento bíblico. Como se algo que o homem fizesse aqui atingisse a Deus. Nada atinge o Todo-Poderoso. O homem pode se lambuzar em pecado. Nada atinge o Todo-Poderoso. O homem pode levantar a voz em blasfêmia contra Deus. Nada atinge o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso julgará cada um segundo as suas obras. Se você for medir as blasfêmias, e se Deus punisse o indivíduo no ato da sua blasfêmia, se você parar para pensar, quem é o maior blasfemador de todos os tempos, se não o anjo caído? Se atingisse o Todo-Poderoso as blasfêmias, Satanás já tinha sido extirpado, executado, eliminado da terra faz tempo. Ele nem era para existir. Se as blasfêmias atingem o Todo-Poderoso, mas não atinge. Quando o homem blasfema contra Deus, ele está se autocondenando. Por que está se autocondenando? Porque o diabo se aproveita da ocasião que ele está blasfemando e o próprio Satanás elimina ele. Para que as pessoas digam aí, tá vendo? Blasfemou contra o Todo-Poderoso. Ele faz isso aí porque ele acha. Quando você diz assim, olha, fulano blasfemou contra Deus, olha o que a desgraça que aconteceu com ele. Quando você diz isso aí, você está falando de um Deus limitado, de um Deus que qualquer coisa atinge ele. E não existe isso não. Nada atinge o Todo-Poderoso. O homem pode ser o blasfemo que for. Quando o homem blasfema, quem está perdendo é ele próprio. Porque as Escrituras dizem que em Deus não há sombra de variação. Ele não muda. Deus é imutável. Então, se ele é imutável, ele não há sombra de variação. O que é isso? A pessoa, o estado da pessoa não muda, não se altera com nenhum acontecimento externo. Quando diz que Deus não há sombra de variação, o que é que você entende por isso? Que variação, sombra de variação. Você pode ver o que é uma variação. Uma hora está frio, uma hora está calor. Isso é variação. Temperamento. Uma hora fulano está irado, uma hora está amando, uma hora está rindo. Com Deus não funciona assim. Porque se funcionasse, não existia criatura nenhuma. Deus já tinha exterminado todo da face da terra. Ah, mas Israel, você vê Deus exterminando porque eles praticavam o que é errado. Deus nunca exterminou ninguém. Deus levantava o povo de Israel para ser um modelo de nação para os outros povos. Para que os outros povos aprendessem, para que os outros povos aprendessem o caminho que é justo, o caminho que é correto. E quando Deus enviava as tropas de Israel
para a eliminação daqueles povos blasfemos, Deus estava executando juízo. Deus não estava eliminando ninguém, não. Deus fazia justiça através do povo de Israel. Hoje o povo de Israel não é mais um povo que pratica a justiça. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que eles estão num sono que um dia Deus o há de despertar. Então nada que aconteça, que o homem faça, vai mudar o temperamento de Deus. Por quê? Porque Deus não há mudança de variação nele. Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo. Ele não mudou, ele só se fez carne, habitou entre nós, tomou a forma de servo, se fez semelhante aos homens, para mostrar para os homens o modelo de vida que ele queria para cada criatura. Que Deus abençoe a sua vida e reflita. E não ande dizendo que alguém blasfemou, aconteceu uma desgraça com ele, foi Deus. Deus não precisa estar fazendo isso não, porque ele é Deus. O homem cai nas suas próprias armadilhas. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Se ele pratica o mal vai vir sobre ele. Se ele pratica o bem vai vir sobre ele. Se ele amaldiçoa alguém, a maldição vai cair sobre ele. Se ele abençoa alguém, a bênção vai cair sobre a vida dele. Que Deus abençoe as suas vidas, no nome do Senhor Jesus.